Exercício 2 da aula 16 do primeiro ano. Um avião, após a decolagem, percorreu uma distância de 10.000 metros na posição inclinada. E em relação ao solo, percorreu 6.000 metros. Determine a altura do avião. Então veja bem, essa distância que ele percorreu aqui são os 10.000 metros. A distância que ele percorreu em relação ao solo são os 6.000 metros. E ele quer saber justamente qual é, então, essa altura aqui que está sendo representada. Qual a altura do avião em relação ao solo? Bem, o que nós vamos perceber? A primeira coisa que a gente vai perceber aqui, que a altura e o solo formam um ângulo de 90 graus. Então, isso significa que esse triângulo é um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto elevado ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Certo? Bom, quem é a hipotenusa? Então, vamos identificar. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Isso significa dizer que isto aqui é a hipotenusa. Os outros dois são catetos. E isso não importa a ordem com que eu coloque ali na atividade. O que importa mesmo é quem é a hipotenusa. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter aí o 10.000, que será elevado ao quadrado. Um dos catetos, vamos chamar ali o 6.000. Isso aqui vai ficar elevado ao quadrado, mais o outro cateto, que nesse caso representa a altura elevado ao quadrado. Certo? Bom, o que acontece quando eu multiplico 10.000 vezes 10.000? 10.000 vezes 10.000, eu só vou aumentar aqui, ó, vamos escrever aqui do ladinho. Então, eu tenho 10.000 ao quadrado. É a mesma coisa que 10.000 vezes os 10.000. O que eu vou acrescentar? Vou acrescentar só a quantidade de zeros a esse número. Então, isso significa que eu vou ter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vou ter 1.000, milhão. É isso? Eu vou ter 100 milhões. Então, vamos voltar aqui. Ó. 100 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinha 4, foi para 8 zeros. Igual. Agora, quanto é 6.000 elevado ao quadrado? Quando eu multiplico 6.000 vezes 6.000, eu multiplico assim. 6 vezes 6 é 36. E só vou, como eu aumentei aqui, quantos? Tinha 4 zeros, foi para 8 zeros quando eu elevei ao quadrado. Então, se aqui tem 3 zeros, eu vou aumentar para 6 zeros. Então, vai dar quanto? 36 milhões, mais o h elevado ao quadrado. Então, eu vou ter 100 milhões e vou diminuir de 36 milhões mais 36 milhões, que é igual ao h elevado ao quadrado. Agora, eu vou continuar a minha conta aqui para baixo. Então, se eu tenho 6 milhões e diminuo de 36 milhões, me sobram 64 milhões. Igual ao h elevado ao quadrado. Certo? Então, agora, como eu não quero saber o h ao quadrado,
O inverso da potenciação é a raiz. Então, eu vou fazer a raiz de 64 milhões. Ok? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos extrair a raiz quadrada disso. Mas como é que eu vou fazer para extrair a raiz quadrada de todo esse valor aqui? O que é 64 milhões? Não é 64 vezes 1 milhão? Então, isso aqui significa a mesma coisa, certo? Bom, como é que eu faço para extrair a raiz quadrada de 64 vezes 1 milhão? Eu vou extrair duas raízes. Vou extrair a raiz quadrada de 64. Tá? Então, vamos fazer assim. Vou extrair a raiz quadrada de 64, que vai dar 8. E o 64 multiplicando 1 milhão. Mas qual é a raiz quadrada de 1 milhão? Se 1 milhão tem 3 zeros, significa que eu multipliquei um número que tinha 3 zeros com outro número que tinha 3 zeros. Por isso ficou 6. Então, se eu extrair a raiz quadrada, ela volta a ter apenas 3 zeros. Isso significa que esta altura vai ser igual a quanto? 8 vezes 100? 800 metros. Esse é o valor, então, que nós encontramos para a altura, que está representada aqui em cima pela letra B.